Muitas vezes a gente precisa modelar o transformador representando ele como um circuito elétrico. Poderia simplesmente trazer aqui para vocês o circuito e fazer uma interpretação rápida, mas para aqueles que tiverem mais interesse em entender como é feita essa modelagem, quais são as aproximações e considerações que são feitas para chegar até ela, eu vou trazer hoje aqui uma explicação um pouco mais detalhada. Vamos lá! Então vamos considerar um transformador com razão de transformação da alta tensão para baixa tensão. Na alta tensão nós temos N1 espiras e na baixa tensão N2. Tensão de entrada E1, de saída E2, corrente de entrada I1 e saída I2. Representando ela como um transformador ideal, a gente tem o seguinte. E nesse cara aqui a gente tem as seguintes relações que regem o funcionamento do transformador. A tensão entre primário e secundário está diretamente relacionada com o número de espiras. Então, E1 está para N1, assim como E2 está para N2. E a corrente funciona no inverso, né? O lado de maior tensão tem menor corrente. Logo, I1 sobre I2 é igual a N2 sobre N1. Então vamos lá, o nosso objetivo agora é representar esse cara aqui sob a forma de um circuito elétrico. Mas para começar, a gente vai facilitar um pouco a nossa vida. A gente vai fazer uma representação só de um dos lados do transformador. Então, por exemplo, vamos imaginar esse transformador aqui, ele está sendo alimentado por uma fonte de tensão e o secundário dele está em aberto. Tá? O que a gente tem já de cara, né? Na nossa representação do transformador ideal, a gente tem essas duas bobinas separadas por dois risquinhos. Esses dois risquinhos eles estão representando para nós o acoplamento magnético entre primário e secundário. Tá? Então, no secundário a gente vai deixar em aberto e estamos alimentando apenas o primário. O que é essa bobina? Essa bobina ela é uma reatância indutiva. Então eu vou separar aqui a nossa folha em dois. De um lado, a gente vai desenhar o circuito elétrico olhando do lado de alta tensão, ou seja, como se eu estivesse alimentando o lado de alta tensão, e aí então a gente vai tentar representar esse circuito aqui como um circuito elétrico. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que invertendo o lado, né? Vou imaginar que eu estou alimentando o lado de baixa tensão, o lado de alta tensão está em aberto. E aí então eu vou desenhar um circuito magnético que representa esse cara aqui. Bom, vamos lá. Como a gente falou, a primeira coisa que é possível identificar desse cara aqui é uma reatância. Vamos chamar essa reatância de XM1. Uma reatância de magnetização. O que é essa reatância de magnetização? Ela representa o circuito magnético. Quando eu alimentei a bobina do primário, a corrente I1 vai circular pela bobina, vai induzir um campo magnético e esse campo magnético vai circular pelo ferro, fazendo o acoplamento magnético, que é o princípio de funcionamento do transformador. Então aqui a gente vai ter um fluxo φ atravessando o ferro e isso está representado na nossa reatância de magnetização. Porém, quando a gente alimenta essa bobina aqui, idealmente, a gente considera que o fluxo está circulando simplesmente dentro do ferro. Mas, na prática, existem algumas linhas de campo magnético que não vão fechar o caminho aqui. Elas vão escapar, elas vão se dispersar, certo? O que eu quero dizer? Que elas vão se fechar pelo ar. Significa que quando eu alimento a bobina, no caso de alta tensão, eu vou ter um fluxo que vai ser dividido em uma parte responsável pela magnetização e outra parte responsável pela reatância de dispersão. Então eu vou ter aqui uma reatância que é igual à soma de uma reatância de magnetização mais uma reatância de dispersão. Como é que a gente representa isso? Essa soma de reatâncias sob forma de circuito elétrico, colocando ele em série. Então eu vou desenhar aqui uma outra reatância, que é a minha reatância de dispersão, que eu vou chamar ela de XL1 para manter o mesmo padrão. Ok,
Mas na prática, a gente tem um outro comportamento interessante. Quando eu alimento essa bobina, o fluxo vai se estabelecer e esse fluxo magnetizante ele vai causar perdas no núcleo do transformador. Ou seja, eu preciso representar no meu circuito elétrico um elemento ativo que represente as perdas, a dissipação de potência ativa no núcleo do transformador. O que vai ser isso? É uma resistência, né? Vou chamar ela de RC1, C de core, de núcleo, e ela está em paralelo com o meu ramo magnetizante. E para finalizar a nossa representação, a gente tem que levar em consideração uma última coisa, que é o seguinte: essa bobina aqui, ela é feita com fio de cobre ou de qualquer outro condutor, que possui uma resistência interna. Essa resistência interna, ela também dissipa potência, então ela também tem que ser representada como um elemento ativo, um resistor, só que nesse caso ela vai estar em série. E agora vamos dar nome às tensões e às correntes, né? A corrente que está passando pela reatância de magnetização é a corrente I1. A tensão do ramo magnetizante é a tensão E1. A tensão aplicada nesse transformador, que agora representa o transformador real, ela vai ser chamada de V1. E para não deixar sem nome, a corrente que está passando pelo ramo que representa as perdas no núcleo, eu vou chamar de IC1. C de core. E o circuito ele vai ser exatamente análogo se eu considerar a alimentação do lado de baixa tensão e deixando o lado de alta tensão em aberto. Então aqui nós temos XM2, aqui RC2, aqui nós temos XL2 e R2. Beleza, nós definimos então um circuito equivalente que representa o comportamento do transformador em vazio, tanto olhando por um lado do transformador, nesse caso de alta tensão, quanto olhando pelo outro lado do transformador, nesse caso da baixa tensão. Mas a questão é que o transformador ele não é feito para operar em vazio, né? Eu vou ter tanto primário quanto secundário ligados ao mesmo tempo. Então eu preciso de um circuito equivalente que represente esses dois lados. Mas então vamos lá, o R1 representa a resistência da bobina do primário. O XL1 representa a dispersão da bobina do primário. Então a gente tem o ramo magnetizante, composto por uma reatância magnetizante, que representa o núcleo, e as perdas no núcleo. Olhando pelo lado de baixa tensão, a gente vai ter a resistência do fio da bobina do secundário, a gente vai ter a dispersão da bobina do secundário e também o ramo magnetizante, reatância magnetizante e uma resistência que representa as perdas no núcleo. Ora, esses dois caras aqui eles estão representando a mesma coisa. A única diferença entre eles é que um está sendo visto pelo lado de alta tensão e o outro está sendo visto pelo lado de baixa tensão. Então, no nosso circuito equivalente do transformador, nós teremos apenas um desses dois caras. Agora vem o pulo do gato. Vejam que eu não defini nenhum desses resistores e nenhum desses indutores do nosso circuito equivalente. Por quê? A gente não tem elementos de circuito que permitam representar isso daqui, né? Dois sistemas com tensões distintas interligados entre si. Então, o que a gente faz aqui? A gente trabalha com o circuito equivalente referido a um dos lados do transformador, ou na alta tensão ou na baixa tensão. Ou seja, se eu for trabalhar com a referência na alta tensão, este cara aqui é meu RC1, este cara aqui é o meu XM1, este cara aqui é a resistência da minha referência, esse cara é a reatância de dispersão da minha referência, e estes caras aqui, eles vão ser os valores da bobina da baixa tensão referidos para a alta tensão. Como é que a gente faz isso?
Eu vou tratar aqui dos valores referidos colocando uma linha, um apóstrofo. Então, XL2, linha, que significa XL2 referido para o lado de alta tensão. R2, linha. Perfeito? E aqui na entrada a gente tem, então, V1. E aqui nós vamos ter V2, linha. Como é que a gente faz para referir? Vamos começar pelo mais fácil, a tensão, V2, linha. Tá? Ele é visto pelo lado de referência, pelo lado de alta tensão, a gente utiliza a razão de transformação desse cara aqui, certo? Então, nós podemos dizer que V2' é igual a V2 multiplicado pela razão de transformação, N1 sobre N2. E esses dois caras, como é que a gente vai referir? Né? Eles são uma impedância. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o R2, ele vai ser igual à tensão que está sendo aplicada nele, eu vou chamar de V, dividido pela corrente que está passando por ele, eu vou chamar de I. O R2', ele vai ser igual a V', dividido por I'. Bom, a gente já viu como é que se refere a tensão de um lado para o outro. Então, R2', ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a V multiplicado pela razão de transformação, N1 sobre N2. E o I' vai ser igual a I multiplicado por, agora é o inverso, N2 sobre N1. O que é V sobre I? Né? O V' sobre I' é a tensão neste cara aqui, dividido pela corrente que atravessa ele, referido para o lado de alta tensão. V' sobre I' é esse cara na baixa tensão, né? A tensão em cima de R2, dividido pela corrente que atravessa R2. Então, V sobre I é igual ao próprio R2. E aqui, na razão de transformação, a gente vai ter N1 sobre N2 ao quadrado. Como a resistência vai ser análogo para a reatância, né, porque ambos são impedância, a gente pode dizer que o nosso XL2 ele vai ser igual a XL2, também multiplicado por N1 sobre N2 ao quadrado. Então esse é o circuito equivalente do transformador referido para o lado de alta tensão. E se eu quisesse referir ele pelo lado de baixa tensão? Muito fácil, é seguir exatamente a mesma lógica. Só que agora referido pelo lado de baixa tensão, este cara aqui, ele vai ser igual a R2. Esse cara aqui, XL2. Esse cara aqui, XM2. Aqui, RC2. E aqui, XL1'. E aqui, R1'. Tensões, aqui nós temos V2. E aqui nós vamos ter V1'. Como é que a gente calcula V1'? Vamos lá. V1' é igual a V1 vezes, agora é o inverso, certo? O V1', ele está referido para o lado de baixa tensão. Então, ele vai ser o inverso desse cara aqui. Ou seja, N2 sobre N1 é a razão de transformação. N2 sobre N1. E para os outros parâmetros vai seguir a mesma lógica que a gente fez anteriormente. Então, R1' vai ser igual a R1 vezes N2 sobre N1 ao quadrado. E XL1' é igual a XL1 vezes N2 sobre N1 ao quadrado. Beleza, então, matamos o nosso circuito equivalente do transformador, tanto referido para alta quanto referido para baixa tensão.
Ah, Christian, mas então quer dizer que para representar o transformador eu preciso saber o valor de todas essas reatâncias e resistências, tanto referido para o lado de alta tensão quanto referido para o lado de baixa tensão? Não. Isso é uma representação do transformador que a gente referiu para um dos dois lados para poder trabalhar algebricamente com o circuito elétrico. Mas, para levantar os valores desses elementos do circuito, a gente vai utilizar ensaios laboratoriais. Se o ensaio for feito do lado de alta tensão, é como se os valores obtidos estivessem todos referidos para o lado de alta tensão. Se o ensaio for feito alimentando o lado de baixa tensão, é como se os elementos fossem referentes ao circuito equivalente referido no lado de baixa tensão. Muitas vezes é mais oportuno fazer parte dos ensaios de um lado e parte do outro. Essa metodologia nós vamos ver mais adiante, mas para entender a ideia, são feitos dois ensaios, o ensaio de curto-circuito e o ensaio de circuito aberto. Isso para levantar os parâmetros do circuito equivalente. No ensaio de curto-circuito, a gente mede a corrente nominal e uma tensão relativamente baixa. Ora, por uma questão de instrumentação, eu não vou fazer esse ensaio pelo lado de baixa tensão, porque a corrente nominal ela é muito mais alta. Assim eu faço pela alta tensão e os parâmetros que eu levantar vão estar todos referidos para o lado de alta tensão. Já no ensaio de circuito aberto, a tensão é nominal e a corrente vai ser baixa. Então esse eu faço na baixa tensão, Para que vou medir na alta tensão sem necessidade? Então, os parâmetros que eu levantar no ensaio de circuito aberto vão estar referidos para o lado de baixa tensão. Ou seja, eu preciso conseguir relacionar os parâmetros para deixar tudo referido para um lado só. Vamos lá, vamos começar pela reatância magnetizante, XM1. Tá? O que é XM1? XM1 é igual a tensão aplicada aqui dividido pela corrente. Então, vai ser igual a E1 dividido por I1. E olhando o lado referido pela baixa, o que é XM2? XM2 é igual a E2 dividido por I2. Se eu dividir essa equação por essa, eu vou ter XM1 dividido por XM2 igual a E1 dividido por I1, isso tudo dividido por E2 dividido por I2. E o que nós temos aqui? E1 dividido por E2. Vamos para cá na nossa razão de transformação. E1 dividido por I2 é N1 sobre N2. E aqui nós temos I2 dividido por I1. O que é I2 dividido por I1? É o inverso disso daqui. É igual a N1 dividido por N2. Ou seja, XM1 dividido por XM2 é igual a N1 sobre N2, que é o E1 sobre E2, multiplicado pelo inverso de I1 sobre I2, que é também igual a N1 sobre N2, ou seja, N1 sobre N2 ao quadrado. Agora, vamos pensar sob o ponto de vista dessa resistência que representa as perdas no núcleo, a dissipação no núcleo, certo? Tanto se eu estiver alimentando o lado do primário, quanto se eu estiver alimentando o lado do secundário, as perdas no núcleo têm que ser as mesmas, porque afinal de contas é o mesmo núcleo, tanto para primário quanto para secundário. Ou seja, a potência dissipada em RC1 tem que ser igual à potência dissipada em RC2. Então vamos lá. RC1 multiplicado pela corrente que passa por RC1, que é IC1 ao quadrado, é igual a RC2 multiplicado pela corrente que passa por RC2 ao quadrado. O que nós temos aqui? O que é IC1 e o que é IC2? IC1 é igual a tensão E1 dividido por RC1. E IC2 é igual a tensão E2 dividido por RC2. Ou seja, nós temos RC1 multiplicado por E1 dividido por RC1 ao quadrado, que é igual
E1 ao quadrado sobre RC1 é igual a E2 ao quadrado sobre RC2. O que nos dá RC1 sobre RC2 é igual a E1 ao quadrado dividido por E2 ao quadrado. Vamos lá de volta para a razão de transformação. E1 sobre E2 é N1 sobre N2. Então, isso aqui é novamente igual a N1 sobre N2 ao quadrado. Mesmo esquema que aqui. E aqui nós temos a nossa segunda relação entre os sistemas de referência. Meus caros, e agora a relação entre estes dois caras aqui e esses dois caras aqui. Qual que é a relação entre a resistência dos enrolamentos do primário e a resistência dos enrolamentos do secundário? Da dispersão do primário e da dispersão do secundário? Não existem. Ora, isso é uma característica construtiva, né? O que é a resistência do condutor? R vai ser igual à resistividade do fio que foi utilizado para fabricar, ao comprimento do fio e dividido pela seção. Então, imaginemos que tanto o primário quanto o secundário foram feitos com o mesmo cobre, né, com o mesmo material. Então a gente vai ter, beleza, uma resistividade igual dos dois lados. Mas o comprimento é diferente e a seção pode ser qualquer seção, desde que ela suporte a corrente. No entanto, a gente pode tentar traçar uma relação entre primário e secundário, levando isso em consideração, se a gente considerar que o fabricante vai colocar no lado de maior corrente um fio com seção circular proporcionalmente maior em relação ao lado de menor corrente. Apesar disso não ser uma regra, a gente pode utilizar isso como uma relação lógica. Da mesma forma, a reatância de dispersão. O que vai interferir? Qual que é a relação entre a dispersão de uma das bobinas e da outra? Na prática, isso vai levar em consideração como que o fio está enrolado, qual que é a bitola do cabo, leva multifatores, né? Então, não tem como traçar uma relação objetiva entre eles. No entanto, a gente pode pensar o seguinte, que uma reatância é uma indutância. O que é uma indutância? Indutância é igual, no caso de uma bobina, vai ser o número de espiras vezes o fluxo que atravessa ela, dividido pela corrente, perfeito? Bom, a corrente, a gente tem uma relação objetiva entre a corrente do primário e do secundário. Número de espiras, a gente também tem uma relação objetiva entre o número de espiras do primário e do secundário. E o que é esse fluxo aqui? Não é o fluxo que está passando pelo circuito magnético, porque a gente está falando da nossa reatância de dispersão. Então esse é o fluxo de disperso, são as linhas de campo que estão se fechando aqui no ar. E a relação entre essas linhas de campo entre primário e secundário, ela não é objetiva. No entanto, a gente pode considerar, tá, para fins de cálculo, que ela não vai ser tão divergente, né? Não vai ser tão diferente a do primário e do secundário. Isso para que a gente consiga então fazer uma relação entre R1 e R2, entre XL1 e XL2. Então vamos pensar aqui, ó, o lado de alta tensão é o lado que tem mais espiras, perfeito? Se é o lado que tem mais espiras, eu tenho um N maior, consequentemente o meu L vai ser maior. O lado de alta tensão tem mais espiras, tem maior tensão, então ele tem a menor corrente. Se ele tem menor corrente, a seção do condutor não precisa ser tão grande. Ou seja, em comparação com o lado de baixa tensão, a minha área vai ser menor. Como a resistência ela tem uma relação diretamente proporcional com L, ela sobe com o aumento do comprimento, e ela tem uma relação inversamente proporcional com a seção, ou seja, ela sobe novamente porque a área é inferior. Então a minha resistência ela é quadraticamente maior na alta tensão em relação à baixa tensão. E a minha indutância, minha reatância de dispersão? Bom, a gente vai considerar que o fluxo aqui é invariante, então nós temos um maior número de voltas na alta tensão,
ou seja, a minha indutância ela é maior na alta tensão em relação à baixa tensão, porque nós temos mais voltas no lado de alta. E a relação ela é inversamente proporcional à corrente, que no lado de alta tensão ela já é mais baixa, ou seja, também nós temos uma relação quadrática, ou seja, a minha reatância de dispersão também é ao quadrado maior em relação à baixa tensão. E aqui a gente vai fazer exatamente a mesma análise, certo? Aqui a nossa resistência ela vai ser quadraticamente menor em relação à alta tensão e L vai ser quadraticamente também menor. Se a gente for analisar todas as nossas relações, elas vão levar em consideração a razão de transformação ao quadrado. Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo da alta tensão, né? O meu R1, ele vai ser igual a razão de transformação ao quadrado vezes o meu R2. E da mesma forma, o meu XL1. Acontece que quando a gente refere um lado para o outro, vamos continuar com a referência no lado de alta tensão, o que a gente tem aqui? O R2' é igual a R2 multiplicado por N1 sobre N2 ao quadrado, que é exatamente o que nós temos aqui, R1. XL2' é igual a XL2, razão de transformação ao quadrado, que é igual a XL1. Então, para facilitar os nossos cálculos, a gente pode fazer a seguinte consideração, que R1 é quase igual a R2' e que XL1 é quase igual a XL2'. Mesma coisa no lado de baixa tensão, R1' é quase igual a R2 e XL1' é quase igual a XL2. Vocês vão entender qual que é a vantagem de eu ter essa relação entre esses dois caras. É que no ensaio eu vou conseguir obter o valor desse ramo aqui em série, ou seja, eu vou conseguir obter R2 mais R1' e eu vou conseguir obter XL2 mais XL1'. Então, se eles forem iguais, eu consigo separar os parâmetros. Sempre lembrando que aqui a gente está considerando igual, mas que na realidade ele é aproximadamente. Lembrem-se que as relações que a gente colocou aqui, elas são relações lógicas, certo? Maior a corrente, então o meu fio tem que ter uma seção maior, e por isso que a gente chegou onde chegou, certo? Mesma coisa a dispersão. A dispersão, ela não precisamente vai ser igual no lado do primário e no secundário, ou seja, o fluxo na bobina primária, o fluxo disperso, ele não precisamente é igual ao fluxo disperso no secundário, mas a gente tem uma relação de número de espiras e corrente, que é uma relação de formação da indutância, então, logicamente, desconsiderando essa diferença de fluxo, a gente pode dizer que esses valores eles são muito aproximados. E ela é uma aproximação que ela não atrapalha em absolutamente nada a nossa formação de circuito equivalente, porque a separação entre os parâmetros do primário e do secundário, ela não traz nenhum benefício prático, visto que a gente monta o circuito equivalente da máquina para analisar como é o comportamento dela como um pacote fechado, né, como uma caixa preta. Então, se a gente estiver analisando as perdas do transformador, pouco me importa se essa perda ela é no primário ou no secundário. O que importa é a perda global. Da mesma forma, se eu estou analisando uma queda de tensão, também não me importa muito se essa queda ela é no primário ou no secundário. O que me importa é a queda de tensão global, que é a regulação. Existem também ensaios específicos que vão permitir a gente obter exatamente o valor de R1, de XL1, de R2, XL2. Então, quando para uma finalidade de pesquisa isso for importante, a gente desconsidera essas relações que colocamos aqui, que são relações aproximadas, e aí, através do ensaio, obtém o valor correto. Bom, pessoal, é isso. Essa foi uma visão mais detalhada de como é o circuito equivalente dos transformadores e quais são as considerações e aproximações que a gente faz para chegar nesse modelo.
Próximo vídeo a gente vai aprender a obter os parâmetros do circuito equivalente através dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Valeu!